Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 755. Nós estamos falando de crueldade. Vamos lá? Como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontrem às vezes seres tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que uma árvore carregada de bons frutos, encontram-se frutos estragados. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na expectativa de também se adiantarem. Contudo, se a prova for muito pesada, vai predominar a natureza primitiva. O mundo de provas e expiações é como uma escola. Tem alunos de primeiro, segundo, terceiro ano. Alguns espíritos que evoluíram de um mundo primitivo e reencarnam no mundo de provas e expiações, mas eles estão no início do processo. Então, ainda sob o jugo do instinto, da vaidade, ainda com dificuldade ainda num processo evolutivo, estão mais atrasados. Outros já estão no meio do caminho, outros já estão se formando, já estão preparados para se regenerar. Então, Deus permite que haja convivência entre todos esses, para que uns aprendam com os outros. Aqueles que estão num processo evolutivo mais acima de nós, nos servem de modelo, de exemplo, nos ajudam a evoluir. Aqueles que estão abaixo de nós, veem em nós esse modelo, esse exemplo. E assim, uns vão ajudando os outros no processo evolutivo. Por isso que ainda convivemos com a barbárie. Espíritos iniciando um processo, são lá espíritos de primeiro ano. 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada de seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal predomina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom depois que este é peneirado. Só que para renascer sob outro envoltório. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só depois de muitas gerações o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então, pelo processo da reencarnação, nós vamos aprendendo, evoluindo. A nossa Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Ainda tem espíritos recém-saídos de mundos primitivos e que ainda estão sob o jugo do orgulho, da vaidade e da ganância. Então, nós convivemos com tudo isso. Mas vai chegar o tempo em que a maioria de nós já estará num processo de regeneração, ou seja, admitindo que somos doentes, que o orgulho, a vaidade, são doenças que nos fazem sofrer, porque acabamos projetando no outro a causa das nossas aflições. Quando nós admitirmos que somos nós os responsáveis pela nossa condição, que nós somos frutos de nós mesmos, então vamos parar de pôr a culpa no outro e buscar corrigir em nós as más tendências, nos tornando pessoas melhores. Esse é o processo de regeneração. Aqueles que ainda não estiverem preparados para isso vão renascer num mundo de provas e expiações. É como aquele aluno que repetiu de ano, tem que refazer o ano letivo, mas como a escola evoluiu e não oferece mais aquele ensino, ele tem que mudar de escola. Isso vai acontecer. E quando isso acontecer, nós vamos viver numa sociedade mais harmônica, porque teremos a caridade e o processo de convivência como meios de resgatar os nossos erros do passado. Nós vamos parar de projetar no outro a culpa pelas nossas dores e, ao contrário, vamos desejar amenizar as dores do outro para nos redimirmos de erros que já cometemos. Aí teremos uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada, mais caridosa. Vamos em frente. Duelo, 757.
O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que antigamente se consideravam como o juízo de Deus. Bom, isso é uma realidade que nós já vivemos, né? Há 150, 200 anos atrás, pela honra, dois homens se batiam em praça pública até que um morresse, ou com armas de fogo, ou com espadas, né? E isso a gente, graças a Deus, agora só vê nos filmes. Então, como foi dito aqui pelos Espíritos, e vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, então naquela época ainda estava muito próximo a esse hábito, péssimo hábito do duelo, não houve realmente uma evolução conforme o Espírito previu. Hoje os duelos estão na ordem das ideias, das palavras, existem situações em que o orgulho faz com que um queira impor ao outro a sua vontade. Isso pode ser considerado um duelo, mas a justiça não aceita mais que dois homens se matem ou tentem matar um ao outro em praça pública. Se isso acontecer, eles vão presos. A sociedade não aceita mais isso. É um sinal de evolução, conforme foi dito pelo Espírito. 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, tem quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. Então, naquele tempo, pela honra, se colocava a vida em risco. Então, a pessoa orgulhosa demais não poderia ser considerada um covarde. E mesmo não tendo habilidade com as armas, aceitava o duelo e acabava morrendo. Então, ele antes do duelo já sabia que ia morrer, por isso suicídio. Mas o orgulho o impedia de fugir do duelo, de recusar o desafio, porque seria considerado covarde pela sociedade. E esses usos e costumes levaram muitas pessoas a morrerem porque em defesa da própria honra. Então colocavam a vida em risco sem nenhum propósito. Então é um suicídio, porque ele sabe que não consegue manipular uma arma de fogo ou uma espada, mas não consegue aceitar a ofensa. Então no duelo acabava sucumbindo, na certeza, né? Ele ia para o duelo com a certeza de que ia morrer, por isso suicídio. 758A. Quando as possibilidades são as mesmas, é um assassínio ou um suicídio? Ambos. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Então, duas pessoas que têm um adestramento, têm perícia nas armas, na espada, nas armas de fogo, vão se debater um contra o outro, pela honra, pelo orgulho, porque um quer provar que é melhor que o outro. Então, ambos estão colocando a sua vida em risco, suicidas. Ambos estão tentando matar o outro, assassínio. Então, nesse caso, quando os dois têm equilíbrio em habilidades, são os dois casos. Tanto ele está se matando, quanto está matando alguém. E essa é a circunstância que foi colocada pelos espíritos. E nós precisamos entender que é o orgulho que nos leva a esses embates. É a nossa necessidade que o outro pense igual a nós e que os nossos projetos sejam impostos para o outro. É isso que leva ao duelo, seja hoje no campo das ideias, seja antigamente nesse duelo físico em que um sucumbiria naturalmente, um iria morrer. 759. Qual o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Então, como eu disse antes, as pessoas só iam colocar a vida em risco porque não podiam aceitar a opinião pública, de ser chamado de covarde. Então era uma ofensa. A ideia de que a honra foi
avultada é que levava as pessoas a esse embate. Então, orgulho e vaidade. Por isso, essa necessidade do combate, de estarem se matando. É só o orgulho que leva a isso. Se a pessoa tiver a humildade de saber quem ela é e de procurar entender por que o outro fez aquilo que a ofendeu, ela não vai se ofender e por isso evita o confronto. 759A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada em que uma recusa seria covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão uma falta. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando se cometeu uma falta, ou em perdoar quando se tem razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Então, a humildade é um caminho que nos leva a evitar os confrontos. Então, quando nós tivermos humildade de compreender e aceitar que as pessoas que caminham conosco têm o direito de ter uma opinião diferente da nossa, têm o direito de agir de uma forma diferente daquela que nós achamos que é correta, porque eles têm o livre-arbítrio, então nós vamos ser pessoas mais felizes. Nós vamos conseguir conviver em harmonia, porque não haverá mais a necessidade da imposição. Nós vamos compreender e aceitar o outro. O duelo sempre vai ser algo negativo, porque é a imposição do orgulho. E o caminho da humildade, como disse Jesus, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque eles entrarão no reino dos céus. Então, o caminho da humildade nos liberta, nos transforma em pessoas melhores. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós vamos continuar a partir da questão 760 e o tema é pena de morte. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam entre nós e que, aprendendo um pouco mais, possamos nos esforçar para encontrar esse caminho da humildade que nos liberta de tantas dores e aflições. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.